Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Pessoal, hoje vai ser um vídeo a respeito de um novo lançamento que acabou de rolar para o Xbox Series X e S, que seria o que nós poderíamos dizer de um dos primeiros exclusivos Next Gen, ou seja, não é um título que tem patch para versões anteriores, hardwares passados da Microsoft em consoles. O Xbox One ficou fora dessa, e a gente sabe que a Bloober Team, que é o estúdio que trabalhou nesse novo título, já tinha dito antes que de fato, os consoles da geração passada não atenderiam aos requisitos que o estúdio precisaria durante o desenvolvimento do game. Entretanto, agora que o título saiu, ficou complicado e tá rolando de fato muita crítica em cima disso, e a gente vai analisar primeiro os dados e saber de quem que poderia ser a culpa nesse caso. Será que a culpa é da Microsoft, a culpa é do estúdio, ou de repente houveram outros fatores que estão ocasionando essa zoeira toda aí na internet? Vamos descobrir aqui agora. Fica aí no vídeo e não se esqueça de deixar o seu like se você já é inscrito aqui no canal. Ou se você ainda não é inscrito, espera pra ver até o final do vídeo, aí sim você deixa o seu like, beleza? Vai vacilar não, hein? Ponto alguém. Compre cartões com segurança e rapidez. Links na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem e adquira sua cópia totalmente original do Windows 10 por menos de R$60. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Produto 100% funcional com qualidade espartana. Links da descrição. Bom, galera, vocês já sabem disso, mas apenas para quem é mais novo eu quero deixar uma coisa bem clara. Quando nós citamos ou falamos de alguma obra aqui no canal, o intuito é apenas fazer uma análise técnica ou comparativa ou opinativa sobre o mercado de games em geral. Então, eu não incentivo que você jogue ou não jogue qualquer tipo de jogo. Isso é uma questão exclusivamente sua, da sua única responsabilidade e preferência, ok? Vamos lá, o que aconteceu? Saiu então agora o jogo The Medium, né, que é do estúdio da Bloober Team e que é publicado, até onde eu vi aqui, pela Xbox Game Studios da Europa. Então a gente vê que tem sim um envolvimento da Microsoft, mas eu acredito que a Microsoft tenha bancado talvez uma parte do projeto e no contrato o jogo tenha ficado como exclusivo das plataformas Microsoft, porém de maneira temporária. O que isso quer dizer? Significa que não necessariamente teria sido um desenvolvimento totalmente a cargo da Microsoft. Provavelmente pagou ali até uma certa parte para que o jogo ficasse como exclusivo das plataformas dela, pelo menos no lançamento, para colocar em serviço, enfim, tentar chamar aquela atenção mais para o Game Pass, mas em termos de desenvolvimento e estrutura, eu acho que ficou mais a cargo do estúdio mesmo, que é a própria Bloober Team. Então fica difícil tirar conclusões aqui e dizer, nossa, o jogo ficou dessa forma por culpa da Microsoft ou não. Vocês me conhecem aqui no canal, vocês sabem que eu teço as minhas críticas, mas eu busco ser bastante equilibrado aqui nos vídeos. Então nesse caso aqui eu acho que não tem como apontar certo, né, quem foi aí o culpado. Acabou de sair primeiro a análise técnica do título, que vem trazendo alguns dados interessantes do ponto de vista de capacidades técnicas. Aí sim eu acho que eu poderia dizer que talvez a Microsoft pudesse ter trabalhado um pouquinho melhor, porque como a gente sabe, o Series X ele foi divulgado como o console mais poderoso, que roda 4K 60 com Ray Tracing, tudo no Ultra, e a gente não tá vendo isso ainda. Durante todo esse período da nova geração, por mais que os jogos sejam cross-gen, os que tem patch next-gen, quem tem se dado melhor foi o console concorrente da Microsoft e não o que deveria ser o console mais poderoso do mundo. E agora isso se agravou um pouco com a nova análise desse título que foi lançado por enquanto exclusivamente para o Series X. Nem o Xbox One tem essa versão. Então vamos aos dados técnicos aqui, tá? Esse novo jogo ele tá rodando com uma resolução escalonada, ou seja, ele no modo normal roda de 1440p até 4K, de acordo com a nova análise da Digital Foundry, dando a entender que a resolução fica mais ou menos nesse meio termo aí na maior parte do tempo. Só que isso é no modo normal de tela, com a tela cheia ali em um único cenário. Porém, esse game tem dois modos. Ele tem um modo que você joga normalmente ali no cenário, como a maioria dos jogos
em terceira pessoa, e ele tem um outro modo que é o mesmo cenário, só que de um jeito diferente, por assim dizer. Então, ele meio que roda, entre aspas, como se fosse um multiplayer local, onde você tem as telas divididas. E o que acontece nisso a gente já conhece de outras gerações. Os jogos geralmente baixam a resolução quando você tem duas telas separadas no mesmo cenário acontecendo, porque o console ele tem que rodar como se fossem dois jogos ali ao mesmo tempo. Por isso, a resolução mínima do Xbox Series X baixa para 900p com a tela dividida. Eu sei que a galera zoa muito isso, tá? Mas eu tenho praticamente certeza que se esse jogo fosse lançado para PlayStation 5 agora, o PlayStation 5 também rodaria da mesma forma. Só que aí começa a entrar outras questões e um chumbo grande vai pro lado do Series S. A gente sabe que o Series S ele recebeu uma propaganda como um console de entrada e até aí tudo bem, eu não vejo tanto problema nesse sentido, mas o maior problema é que essa propaganda, essa falácia toda mais positiva pro lado do Series S é justamente que é só um console de entrada, mas que ele também é muito poderoso e geralmente o máximo que vai acontecer é você ter uma resolução menor na maioria dos casos. E bom, nós temos aqui agora o primeiro jogo que é Full Next Gen, no sentido de só rodar nos consoles de nova geração e que mostra claros problemas de desempenho no Series S. O console menos poderoso de nova geração da Microsoft tem texturas, sombras e filtros inferiores no Series S, além de não ter efeitos de Ray Tracing, ou seja, o console simplesmente não aguenta que coloque Ray Tracing ali, e de acordo com algumas conclusões apresentadas pela Digital Foundry, isso pode ser derivado da baixa quantidade de memória de acesso rápido que o console dispõe, o que nos remete àqueles rumores aí de uns meses atrás, onde alguns desenvolvedores torceram o nariz para o Xbox Series S, dizendo que o console não conseguiria acompanhar a nova geração, justamente por esse ser um dos maiores problemas, que é a sua baixa quantidade de memória. Mas enfim, ainda não parou por aí. O jogo, ele roda a 30 FPS e tá tendo quedas aí bastante abruptas durante o gameplay, mesmo no Series X. São causadas por frames duplicados, o que acaba gerando muito stuttering. Então, acaba sendo um outro ponto que tá chamando muita atenção e naturalmente a galera tá caindo matando em cima, porque supostamente não era para isso acontecer. Num console Next Gen, um jogo Next Gen que deveria aproveitar melhor as features do console da Microsoft, enfim. Um outro ponto também é que o jogo ele claramente aparenta não ter lá um orçamento de jogos de grandes produções como a gente está acostumado a ver no mercado. Pesquisando um pouco mais aqui pelo que eu vi, a Blooper Team é um estúdio ainda relativamente pequeno, né? Então não daria para esperar lá uma gigantesca produção vindo de um estúdio desse porte. Eu acho que pro tamanho do estúdio, dentro do que os caras provavelmente conseguiram de orçamento para fazer, eu não teria como julgar de uma forma totalmente negativa aqui, mas do ponto de vista de marketing pro Xbox Series X, na minha opinião, isso pega muito mal, ainda mais considerando que a gente já viu o Series X e o PlayStation 5 rodando jogos mais pesados em resoluções maiores e com frame rate maior também. Por último, chega a grande cereja do bolo, que é o seguinte: no momento que esse vídeo está sendo gravado aqui para vocês, eu ainda vou editar, vou colocar no YouTube, então vai levar algumas horas, mas nesse momento o jogo está com uma avaliação de 72 no Metacritic, o que é uma avaliação aí, digamos, medíocre, né? Medíocre no sentido de ser mediana. E ó, por favor, não vem com aquele vitimismo dizendo que eu só tô atacando aqui o Xbox, porque não é verdade. Quando saiu Days Gone para PlayStation 4, na geração passada, por exemplo, eu fiz um mesmo vídeo aqui no canal, fazendo as críticas devidas que eu achava que eram cabíveis naquele momento. Eu acho que o mesmo vale agora, ainda mais se tratando da questão de marketing. Na minha opinião, se o Series X já estivesse estipulado através das análises como de fato o console com as melhores versões, até dava para deixar passar. Mas a gente está vendo aqui um jogo que supostamente é Full Next Gen, mas que está rodando pior do que a gente viu nos jogos de geração passada. Tá meio complicado aí pro lado da Microsoft. Eu espero que esse ano ela tenha novos lançamentos que consigam estabelecer bem a plataforma sem que haja esse peso todo em cima da imagem do Xbox. Enfim, deixa aí sua opinião. O que você achou do que aconteceu?
Escreve aí nos comentários, eu vou ficando por aqui. E um detalhe, tá? O próximo vídeo eu vou abordar também uma nova comparação que saiu sobre o PlayStation 5 e o Series X, de um game que inclusive é de um dos estúdios que a Microsoft comprou. Então continua acompanhando aqui o canal, não se esqueça de se inscrever para você não perder os vídeos e eu vou ficando por aqui. Até a próxima, fui!